Você falou que você chegou na Espanha junto com o Neymar. Teve influência do fato do Neymar para isso? Você foi para cobrir isso? Como é que foi essa comunicação de, serei um correspondente internacional? Como isso foi trabalhado com você em termos familiares? Como é que surgiu essa possibilidade? E depois de estar lá, o que você sentiu? Você esperava que fosse exatamente do jeito que era? Ou você se surpreendeu positivo ou negativamente? Conta um pouco dessa mudança do que você já estava fazendo e de como veio o convite e a adaptação num outro país. Época de ESPN, né? Época de ESPN. Eu era repórter do site da ESPN. Eu vou contar a história que não é bem um convite, né? Essa é uma epifania, assim. Eu vou contar porque é bem mais divertido do que chegar um e-mail com convite. Vamos lá. Ia ter um jogo Espanha... Caramba, era semifinal da Copa das Confederações. 2013. O jogo era o Brasil pegou a Itália. Fortaleza, o Brasil pegou a Itália, a Espanha... Não lembro quem pegou. Não vou lembrar. Eu tinha visto Espanha e Uruguai em Recife, que a Espanha arrebenta a seleção do Uruguai. Ganha só de 2-0, mas arrebenta. E aí você tinha que fazer aquele abre o jogo, né? Aquela matéria que você faz para o outro dia, deixa agendada ali para ela entrar às 7 da manhã explicando, falando um pouco sobre o jogo. E aí o meu abre o jogo, né? Eu comecei a escrever ali e tal, era que a seleção da Espanha tinha 6 jogadores, se não me engano, do Barcelona. Era Piqué, Puyol, Vitor Valdés, Jordi Alba, Iniesta, Xavi, acho que o Pedro estava ainda, enfim, era, né, Aí eu escrevi mais ou menos a metade ali e tal, fui tomar um banho, sei lá. Aí, tomando banho ali, eu pensei, cara, eles têm 6 jogadores da seleção da Espanha. Eles têm o Messi. Ano que vem vão ter o Neymar. Barcelona vai ser a capital do mundo, né, cara, do futebol. Nesse último ano pré-Copa do Mundo. Aí passou isso pela minha cabeça, eu acabei de escrever e tal. Aí no dia seguinte eu acordei, fui tomar café da manhã no hotel e fiquei pensando nisso, né. Aí falei com um amigo não conhecido, né? Conheci um jornalista espanhol que estava cobrindo a Espanha na época, que ele morava em Barcelona, perguntei para ele mais ou menos como era lá, tal, qual era o custo de vida. Dei aquele assunto meio solto, assim, né? O cara me explicou mais ou menos, cara, tá aí, hein? Pode ser uma boa. Eu vou para Barcelona, fico um ano lá, cubro esse último ano do Barcelona, com o Neymar, com o Messi e tal, e volto para a Copa do Mundo. Eu tinha feito a cobertura da Espanha na Copa das Confederações, meio que já me indicava um caminho de que eu ia cobrir a Copa do Mundo de 2014 pela ESPN, eu já tinha feito a Copa de 2010, o Pan-Americano de 2011 e a Olimpíada de 2012. E estava na Copa das Confederações de 2013, então todo grande evento eu vinha fazendo, né, pelo site. Aí eu cheguei no Brasil, cobri lá a semifinal, a final não fiz, a final fez o pessoal que estava no Rio, voltei. Eu volto numa segunda-feira, sei lá. O Brasil ganha a final no domingo. Na segunda-feira eu volto, falo com o Jean Oddi, que era o meu chefe. Falou, Jean, queria falar com você, cara. Ele falou, opa, vamos lá. Falei, pode falar? Pode. Posso, tal. Falei, Jean, a gente vai ter... Vocês estão pensando em ter alguém para cobrir o Neymar, cara, em Barcelona, nesse ano e tal? Aí ele falou, a gente tá pensando, tá vendo uma produtora aí e tal. A gente conversou com um cara que mora lá, meio vago, assim, não tinha ninguém muito específico, né? Aí eu falei para ele, ele falou, por quê? Você tem alguma ideia? Eu falei, tenho, cara. Ele falou assim, mas o quê? Você conhece alguém lá? Tal? O cara é bom? Eu falei, o cara sou eu. Eu quero ir para Barcelona para cobrir o Neymar. Aí ele falou, cara, como assim? Você quer mudar para lá? Eu falei, quero. Mas você sabe que para mudar para lá você vai precisar de se demitir. Tem todo um preâmbulo ali, toda uma... tinha uma questão burocrática. Você tem que se demitir aqui, você tem que fazer um PJ, você tem que fazer tal, a gente tem que ir no RH. Ele me falou, ele falou 8 coisas que era... Dificultava. Que era meio que pra eu falar assim, então deixa pra lá, né? Aí eu falei pra ele, tá bom. Aí ele, então vamos fazer assim, vou te dar um tempo pra você pensar, e aí você pensa e a gente conversa daqui 2 dias. Eu falei, cara, não me dá tempo pra pensar não, porque se eu pensar eu desisto. Toca pra frente aí, fala com o RH já, amanhã a gente conversa, eu começo a ver os papéis e tal. Aí ele falou, topou? Na hora. Ele falou, tem que fazer isso. Eu falei, não me dá tempo. Se você me dá tempo pra pensar... Eu vou comentar com um amigo, vou comentar com outro. Alguém vai querer falar que vai... Alguém vai falar, você tá fazendo... tá aqui em São Paulo, tá bem, acabou de comprar apartamento, tá subindo, tá crescendo na ESPN. Sempre ia ter alguém para dar uma opinião meio para desmotivar, assim. Aí o combinado era, se eu vou, fico lá 1 ano e volto. Aí o Jean, depois que a gente falou tudo, que a gente estava meio tudo pronto para ir, ele falou assim... Só que tem uma coisa, cara, se você for,
ninguém vai querer que você vá e fique um ano e depois vão te recontratar aqui. Você tem que ir para ficar. Você não vai voltar para cobrir a Copa do Mundo aqui. Aí eu pensei, cara, eu vou perder a Copa do Mundo no Brasil, né? Que é um evento que todo mundo queria fazer, né? Aí eu falei, cara, quer saber? Vamos lá. Aí eu fui. Mas contratado pela ESPN Brasil. Eu fiz, na verdade, assim, eu me demiti da ESPN Brasil, aí eu abri uma empresa com um amigo meu, meio que entrei de sócio na empresa dele, aí a ESPN contratou a empresa dele e eu fui como um PJ pra lá. Entendi. E eu fui meio que um contrato de 1 ano, aí renovaram 2 anos, renovaram 3 anos, e aí no 3º ano eu estava cansado, e a ESPN também acho que já estava querendo fazer outras coisas, eles estavam desenvolvendo outras pessoas lá também na empresa e tal, aí meio que foi aquele... Eu tenho a sensação de que eles iam falar para mim que tá bom, que não ia renovar o contrato, mas por algum motivo eu me antecipei e falei que não queria renovar. Então, assim, foi super educado e eu tenho nada para falar da Mas, ESPN cara, até assim, hoje. beleza, mas uma coisa... Agora, só uma coisa, Rodolfo, só porque você perguntou qual que é a diferente isso que lá, eu queria né? saber. Tipo, como é que foi chegar lá? Então, onde é que você ficou? Essas coisas que a gente quer saber. Como é que é... Eu mandei um e-mail para uma amiga que conhecia alguém que morava lá, e ela me indicou uns amigos dela, aí eu fiquei 2 meses na casa dessa galera. Chegou lá, eu conheci, no meu 2º dia de Barcelona, eu conheci o João Henrique Marques, jornalista que durante muito tempo foi do UOL, que é de Santos também, cobria o Santos. Eu já conheci ele de vista, de coletiva do Muricy, da época da Libertadores, que às vezes eu ia cobrir o Santos. E aí fiquei amigo dele. No 3º dia a gente já tava, cara, vamos morar junto, velho. E aí a gente passou uns 2 meses ali meio tentando achar lugar, tentando alugar apartamento, e aí a gente foi morar junto. Aí fiquei com ele um tempo, tal, morando eu e ele mais um outro amigo, Bruno, depois mais gente, enfim. A gente foi meio que criou uma república brasileira ali por um tempo, até que eu fui morar sozinho, depois eu me casei e tal. Mas o principal, assim, todo esse rolê de morar fora, tal, eu já tinha vivido, porque eu sou de Goiânia, fiz faculdade em Brasília e morei em São Paulo, né? Então, assim, tudo isso de chegar na cidade que você não tem a mínima ideia, eu já conhecia, né? E são 3 cidades bem diferentes entre si, né? E você foi para uma cidade que não só se fala espanhol, mas que se fala catalão também. Que esse é um capítulo à parte, né? Mas só para voltar aqui para a história de o que eu achei diferente, eu imaginava assim, eu vou ser o cara da ESPN lá, o Neymar tá lá, toda a zona mista do Neymar é eu, velho. Ele vai parar, eu vou fazer entrevista com ele, eu vou ter Neymar antes do jogo e depois do jogo, todo fim de semana. Só que a zona mista no Barcelona não é igual aqui, né? Ou não é igual era aqui um tempo atrás. Não passa todo mundo, né? A zona mista, para quem não tem familiaridade, é aquela entrevista que você faz depois do jogo. Claro, né? Todo mundo passa no caminho do ônibus ali e tal. E eu fiquei, assim, abismado, porque o Barcelona ganhava de 6-0 do Granada, 3 gols do Messi, 3 gols do Neymar. A zona mista era Sérgio Roberto e Jordi Alba. E aí eu falava, cara, mas e o Neymar? Os caras, não tem Neymar. Eu falei, o Neymar fez 3 gols, ele não vai passar para falar com o Brasil? Os caras falavam, não. Os treinos todos fechados, 15 minutos de treino aberto antes do jogo e uma entrevista coletiva do treinador e acabou. Eu fui ter a primeira entrevista com o Neymar, tipo, 1 a 1 ali, né, exclusiva, 1 ano e meio depois, porque um patrocinador do Neymar escolheu 3 repórteres para entrevistar ele. Então, assim, eu fui para lá com a expectativa de que, nossa, eu vou colar no Neymar e vou ser o repórter do Neymar, vou ser o... guardadas as proporções, claro, mas o que o Trajano fez com Sócrates lá em Florença, né, que o cara ficou tão amigo que foi morar na casa do cara. Uhum. Obviamente eu não queria morar na casa do Neymar, mas assim, eu queria poder ter entrevista com ele. O cérebro derretido. Bom, aí, enfim, o cérebro se derrete por vários motivos, né? Enfim, mas assim, eu achei que eu ia ter mais acesso ao clube. E o clube não te dá acesso nenhum. O resumo é esse. Você quer fazer uma entrevista com... Cara, tentei durante meses fazer uma entrevista com o Douglas, que era lateral direito reserva do Barcelona. Uhum. E os caras não facilitam, cara. Hoje em dia eles facilitam mais, porque tem uma questão de direitos. Então o André Linares, que é meu amigo, que é o correspondente lá agora, por uma questão de direitos, ele também tem mais acessos, ele viaja para jogos fora de Barcelona, consegue fazer mais coisas.
Mas na minha época eu tive que capinar um terreno ali que meio que ninguém conhecia direito e que não era fácil. Cara, a gente viu recentemente o Marcelo Beckler sair de lá e vir agora pro Brasil, ser comentarista e tal. E eu via um relato dele falando que Barcelona é apaixonante, pô, vai deixar a cidade e tudo mais. É realmente isso mesmo? É encantador? É. Tem as suas peculiaridades? Como é que é? Não, assim, tudo que o Marcelo falar bem de Barcelona, eu posso falar bem e eu posso dar uma perspectiva que ele não tem e que ele já me falou isso, que ele, tal, não falou que ele inveja, mas que ele gostaria de ter tido, que eu sou casado com a catalã, né? Então, assim, existe uma perspectiva de conhecer Barcelona do outro lado, né, com o olhar do catalão, que ela torna algumas coisas da cidade ainda melhores, assim. Não só da cidade, né, da região da Catalunha. De você conhecer lugares que muitas vezes você, não tendo tanto contato com o pessoal de lá, você não conhece, enfim, de conhecer mais a cultura catalã e tal. Então, eu não tenho nada para falar mal de Barcelona, eu defendo muito a cidade de Barcelona, até defendo até, sem querer defender o que fizeram, mas defendo até essa certa repulsa aos turistas que está tendo lá. Obviamente que jogar água nas pessoas, né, no meio da rua não está longe de ser a coisa certa, mas a cidade está se transformando meio que num parque turístico. Assim. Quem morava no centro de Barcelona já não mora mais, porque os aluguéis aumentaram muito, as pessoas estão alugando os apartamentos por temporada, para turismo e tal. Então a cidade está se esvaziando de pessoas de lá, que é o que já aconteceu com Londres, com Paris, enfim. E as pessoas estão se mudando para cidades próximas a Barcelona. Então Barcelona mesmo está se esvaziando e está virando uma cidade cheia de turistas, que para quem é de lá, para o cara que nasceu lá, é muito difícil, cara. O supermercado que você comprava pão todo dia, ele fechou e virou uma loja de capinha de celular, entendeu? Ou uma loja de souvenirs. Então, assim, para quem é de lá, eu consigo entender essa repulsa, esse ódio, essa campanha contra o turismo, que é um dos temas mais recorrentes sobre o qual as pessoas falam mal de Barcelona. Mas, assim, a cidade é absurda. Ela é uma cidade fantástica para se você tem família, que hoje é o meu caso. Ela é uma cidade fantástica se você chega lá com 30 anos, com um salário mais ou menos bom e sem precisar trabalhar de manhã, que foi o meu caso. Então, assim, ela... Por que de manhã? O que tem de manhã? Porque de manhã aqui de manhã você está se recuperando, né? Entendi. Tem balada em Barcelona que abre 3 da manhã, né? Então, 2h30. Abre? Ela abre não, ela bomba 2h30. A noite lá é da hora. Assim, não sei... Faz 10 anos que eu tô fora, mas na minha época era muito boa. Era muito boa. Certamente continua sendo, né? Para quem ainda tem físico para isso, continua sendo. Mas eu me assustei, assim. Eu cheguei em Barcelona num domingo de manhã, na segunda-feira eu conheci o João Henrique. Ele falou, pô, tem uma balada aqui. Eu falei, cara, segunda-feira? Ele falou, não, é uma balada de segunda-feira. Eu falei, tá bom. A gente entrou na balada 1h30, não tinha ninguém. Eu falei, vambora, não tem ninguém. Ele falou assim, não, bomba mais tarde. 2h30 da manhã tinha 3.000 pessoas pulando, assim. Então, assim, 2h30 da manhã de uma segunda-feira de outubro. Não era o verão europeu, né? Loucura, cara. É uma loucura, assim, cara. E se o cara não tiver foco, pode se perder. Ia me perder fácil. Pode se perder, né? Nossa, facilmente. Cara, é raro, mas acontece muito.